A paz do Messias chamado Cristo e uma boa noite para todos vocês. Irmãos e irmãs, convido todos vocês para que nós venhamos ler juntos agora o 19º livro da Bíblia Sagrada, o livro de Salmos, de número 78. Deus é o seu povo. Deus e o seu povo. Deus e o seu povo. Poesia de Asaf. Meu povo, escute o meu ensino e preste atenção no que estou dizendo. Pois falarei com vocês por meio de provérbios. E explicarei os segredos do passado. São coisas que ouvimos e aprendemos, coisas que os nossos antepassados nos contaram. Sabe, os antepassados sempre vieram contando os milagres, as maravilhas que o Senhor nosso Deus Todo-Poderoso fez pelo seu povo. E Asaf conta para o povo, ele diz: meu povo, meus irmãos, meus compatriotas, eu estou falando para vocês o que os meus pais, meus irmãos, minha família falaram para mim, os feitos e as maravilhas que o Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, tem feito no meio do seu povo, para salvar o seu povo, para libertar o seu povo, para tirar o seu povo do Egito. E hoje eu estou trazendo para vocês que não conhecem ainda os milagres que o Senhor nosso Deus tem feito no passado pelo o seu povo e ainda faz no presente. Não se enganem, não se iludam, ouçam com bastante atenção. Não as esconderemos dos nossos filhos, mas falaremos aos nossos descendentes a respeito do poder de Deus, o Senhor, dos seus feitos poderosos e das coisas maravilhosas que Ele fez. Não há outro Deus acima no céu e nem na terra que faça ou possa fazer o que o Senhor nosso Deus Todo-Poderoso Ele fez no passado e faz no presente pelo seu povo. Para que os seus descendentes as aprendessem e eles, por sua vez, as ensinassem aos seus filhos. Sabe, tudo o que o Senhor nosso Deus Todo-Poderoso Ele tem feito foi para ficar na memória dos filhos. E os filhos ensinaram os seus filhos. E os pais ensinarem aos seus filhos. Isso quer dizer, os filhos de Deus ensinarem aos seus filhos tudo o que o Senhor nosso Deus tem feito, para que eles não se desviem para outros caminhos. Assim eles também porão a sua confiança em Deus. Não esquecerão o que Ele fez e obedecerão sempre aos seus mandamentos. Por isso que
nesse tempo que estamos vivendo, há muitos que desobedecem. Mas você que está assistindo esse vídeo, creio eu aqui nesse momento que você vai obedecer ao Senhor nosso Deus, mas não por obrigação, mas por obediência e por respeito e dedicação ao Senhor nosso Deus. E reverência a Ele por tudo que Ele fez e faz. Eles não serão como os seus antepassados, um povo rebelde e desobediente, que nunca foi firme na sua confiança em Deus e não permaneceu fiel a Ele. Os homens da tribo de Efraim, armados com arcos e flechas, fugiram no dia da batalha. Os israelitas não cumpriram a aliança que Deus havia feito com eles e não quiseram obedecer à sua lei. Esqueceram os milagres que ele havia feito na presença deles diante dos seus antepassados. Deus realizou milagres na planície de Zoan, na terra do Egito. Foi ali onde o Senhor nosso Deus, Todo-Poderoso, no Egito, Ele revelou a sua força. Ele mostrou o seu poder, do que Ele é capaz de fazer pelo seu povo. Ele promete e cumpre o que promete. Ele dividiu o mar e levou os israelitas pelo meio dele. Ele fez com que as águas se levantassem como muralhas. Durante o dia ele os guiava com uma nuvem e de noite os conduzia por meio de um clarão de fogo. Sempre o Senhor nosso Deus guiando o seu povo de dia com a nuvem, por causa do sol, era escaldante, para que o sol não viesse, para que eles não viessem sentir bastante calor. E de noite, para que eles não viessem sentir frios. Ele os esquentava com fogo. Ele partiu rochas no deserto, e das profundezas da terra tirou muita água para o povo beber. Fez com que nascessem fontes na rocha e que a água corresse como um rio. Mas os nossos antepassados continuaram a pecar contra Deus. Eles se revoltaram no deserto contra o Altíssimo. De propósito, puseram Deus à prova, pedindo a comida que queriam. Falaram contra ele, dizendo: será que Deus pode nos dar comida no deserto? Sim, Ele é Deus. Deus é Deus e pode fazer tudo. É verdade que Ele partiu a rocha e que a água começou a correr como um rio. Mas será que Ele pode nos dar pão? Será que pode fornecer carne para o seu povo? Sim, Deus pode fazer tudo. Deus não deixa os filhos, o seu povo, Deus não deixa que passe necessidade, fome, frio. Deus não deixa eles passar. Deus não deixa eles sofrerem no sol escaldante.
Deus ele sempre protege os seus filhos. Quando o Senhor Deus ouviu isso, ficou furioso. Ele atacou o seu povo com fogo, e a sua ira contra eles aumentou. Porque desobedeciam ao Senhor nosso Deus, Deus cuidando, zelando deles, ensinando a eles, mas eles continuavam sempre a desobedecer a Ele. Porque não confiaram nele e não acreditaram que Ele os poderia salvar. Porém, Deus deu ordem ao céu lá em cima e mandou que as suas portas se abrissem. Ele deu ao povo pão do céu, fazendo com que caísse o maná para eles comerem. E assim comeram o pão dos anjos. Deus lhes deu comida com fartura. Depois ele fez soprar do céu o vento leste, e pelo seu poder agitou o vento sul. Sobre o povo fez cair tantas aves que pareciam nuvens de pó, ou os grãos de areia de uma praia. As aves caíam no meio do acampamento, em volta das barracas. Então os israelitas comeram e ficaram satisfeitos, pois Deus lhes deu o que eles queriam. Mas enquanto estavam comendo, antes mesmo de ficarem satisfeitos, Deus ficou irado com eles e matou os homens mais fortes, os melhores jovens de Israel. Mesmo depois desses milagres, o povo ainda continuou a pecar e não quis acreditar em Deus. Por isso ele os destruiu, como se a vida deles fosse um sopro, como um desastre. Como um desastre que acontece de repente. Deus pegou todos rebeldes, desobedientes, de surpresa, dando a eles o que eles pediram, o que Deus não queria dar a ele, porque Deus já tinha dado o maná e agora querem pão. Deus deu a eles o que eles pediam, pão e carne, mas por desobediência Deus os matou. Porém, quando Deus matava alguns, os que ficavam vivos voltavam para ele. Eles se arrependiam e oravam com sinceridade a ele. Eles lembravam que Deus era a sua rocha. Lembravam que o Altíssimo era o seu Salvador. Mas todas as palavras deles eram mentiras. Tudo o que diziam era apenas para enganar. O coração deles não era sincero para com Deus. E não foram fiéis à aliança que Deus havia feito com ele. Não foram fiéis à aliança que o Senhor nosso Deus Todo-Poderoso tinha feito com eles. Porém, Deus teve misericórdia do seu povo. Ele não os destruiu, mas perdoou os seus pecados. Muitas vezes parou com a sua ira e não deixou levar pelo seu furor. Lembrou que eles eram mortais, eram como um vento que passa e não voltam mais para este mundo.
Quantas vezes se revoltaram contra Deus no deserto? Quantas vezes o fizeram ficar triste? Quantas vezes os israelitas fizeram Deus ficar triste com eles por causa que eles se rebelavam contra o Senhor nosso Deus? Repetidas vezes o puseram à prova e entristeceram o santo Deus de Israel. Eles esqueceram o seu grande poder e o dia em que ele os tinha salvado dos seus inimigos. Esqueceram as coisas maravilhosas e os milagres que ele havia feito na planície de Zoan, na terra do Egito. Ali ele fez com que os rios virassem sangue, e assim os egípcios ficaram sem água para beber. Mandou moscas para os atormentarem e rãs que estragaram os seus campos. Também mandou gafanhotos para comerem as suas colheitas e destruíram as suas plantações. Com chuvas de pedras destruiu as suas videiras e com geada as suas figueiras. Deus, o Senhor nosso Deus, enviou chuva de pedras do céu para destruir as plantações dos egípcios. O seu gado e as suas ovelhas também morreram por causa das chuvas de pedras e dos raios. Ele os destruiu com o fogo da sua ira e com o seu grande furor e a sua maldição, que vieram como mensageiros da morte. Ele não parou com a sua ira, nem deixou que eles vivessem, mas os matou com uma praga em cada casa na terra do Egito. Deus matou o filho mais velho dos egípcios. Mas os filhos mais velhos e mais novos, os rebanhos dos israelitas, Deus conservou com vida, dando livramentos a eles, e mesmo assim, Deus cuidando e zelando do seu povo, educando o seu povo, eles continuavam ainda sendo rebeldes com ele. Depois, como pastor, Deus conduziu o povo de Israel para fora do Egito e o guiou pelo deserto. Enquanto o Senhor nosso Deus guiava o seu povo no deserto, os inimigos estavam bem longe, bem longe, bem longe, bem distantes dos israelitas. Ele os guiou com segurança e eles não tiveram medo, mas os seus inimigos foram cobertos pelo mar. Deus matou todos inimigos dos israelitas. O Senhor nosso Deus matou todos no passado. E não é diferente nessa época que estamos vivendo. Os israelitas têm um Deus todo-poderoso, com a sua mão poderosa estendida para eles, para os livrar e os proteger dos ataques dos inimigos. Ninguém fique pensando que pode lutar contra Israel e vencer. Não. O Senhor nosso Deus está com o seu povo e nunca os deixou sozinho. Deus levou os israelitas para a terra santa dele, para as montanhas que ele mesmo conquistou. Ele expulsou os moradores daquelas terras, enquanto o seu povo avançava
repartiu as terras entre as tribos de Israel e deixou que os israelitas morassem nas casas dos seus inimigos. Dos seus moradores antigos, dos moradores, dos inimigos mesmo de Israel. Ouçam com atenção, não era os israelitas que lutava contra os seus inimigos e ganhava a batalha, não. É o Senhor nosso Deus Todo-Poderoso quem luta e dá a vitória ao seu povo israelita. A Israel, o Senhor nosso Deus sempre dá a vitória a eles. Mas os israelitas se revoltaram contra o Deus Altíssimo e o puseram à prova novamente. Não obedeceram aos seus mandamentos. Só não obedecer aos mandamentos do Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, já é uma desobediência grave, que o Senhor, nosso Deus, não fica feliz com a desobediência. Também não é somente para os israelitas, é para nós também. Melhor que nós sejamos todos obedientes a Deus e ao seu Filho, o Messias chamado Cristo Jesus. E foram desleais e rebeldes, como os seus pais, traiçoeiros como flechas atiradas, com um arco defeituoso, como um arco defeituoso. Eles o irritaram com os seus altares pagãos e com os seus ídolos fizeram com que ele ficasse enciumado. Deus tem ciúme do seu povo, porque ele ama. É como um esposo que tem ciúme da sua esposa, porque ele a ama. O Senhor nosso Deus, ele ama o seu povo e tem ciúme dele. Quando Deus viu isso, ficou irado e rejeitou completamente o seu povo. Ele abandonou a sua tenda sagrada, que estava em Siló, e a casa onde ele havia morado. Entre os seres humanos, Deus deixou que os inimigos tomassem a arca da aliança, que representava o seu poder e a sua glória. Ele ficou irado com o seu próprio povo e deu que eles fossem mortos pelos inimigos. Os jovens foram mortos na guerra. As moças não tinham com quem casar. Os sacerdotes foram mortos à espada, e as suas viúvas foram proibidas de chorar por eles. Quando se rebelam contra o Senhor nosso Deus, ele fica irado e vai embora. E o povo fica sozinho, à deriva, aos ataques dos inimigos. Então os inimigos vêm e destrói tudo, porque o Senhor nosso Deus vai embora e o povo fica sozinho, desprotegidos. Então o Senhor acordou, como de um sono. Então o Senhor se acordou como se fosse um homem que estava dormindo. Então ele se acordou e gritou como um homem valente, embriagado pelo vinho. Ele fez com que os seus inimigos fugissem, derrotados e envergonhados para sempre,
Porque Ele, o Senhor nosso Deus Todo-Poderoso, resolveu dar a vitória ao seu povo, aos israelitas. Ele rejeitou os descendentes de José, não escolheu a tribo de Efraim, pelo contrário, escolheu a tribo de Judá. O Monte Sião, que ele tanto ama, ele construiu o seu templo parecido com a sua casa no céu, e o fez firme como a terra, que está segura para sempre. Então Deus escolheu o seu servo Davi. Ele o tirou do curral de ovelhas, quando ainda pastoreava o rebanho do seu pai. Ele o pôs como rei de Israel, como pastor do povo de Deus. Davi cuidou deles com dedicação e os dirigiu com sabedoria. Meus irmãos e minhas irmãs, o Senhor nosso Deus, Ele vai embora e o ser humano fica sozinho quando ele é rebelde e desobediente, está à deriva dos ataques dos inimigos. Mas quando o povo reconhece, pede perdão, se humilha e voltam para o Senhor nosso Deus, o Senhor nosso Deus Todo-Poderoso, Ele diz assim, estou indo eu, mas não vou de mãos vazias. Estou indo eu, mas vou dar a vitória ao meu povo. Vou dar a vitória aos meus filhos. Os meus filhos agora não vai ser mais envergonhados, não vai ser mais perseguidos, não vai ser mais derrotados, porque eu resolvi dar a vitória ao meu povo. Não é diferente como no passado, como agora. Ninguém se enganem. Ninguém se enganem pensando que Israel está sozinho à deriva. Não está. Não está. Quem vai lutar, quem se levanta para lutar contra Israel, está lutando não contra um homem. Estão lutando contra Deus. E Deus vencerá a batalha e dará a vitória a Israel. E todo aquele que for aliado a Israel também terão vitórias, terão também a oportunidade de dar honra e dar glória ao Senhor nosso Deus Todo-Poderoso. Serão felizes e alegres e contentes porque estão unidos com Israel. Mas os que estão levando a guerra, a destruição contra Israel vão perder. Todos vão ver a vergonha e a derrota e a humilhação dos inimigos de Israel. E agora, todos vocês fiquem com a paz do Messias chamado Jesus. Amém. E até logo.